Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos chegando no final do trimestre da lição desse período. E agora, hoje vamos estudar sobre a glória, a hora da glória, a cruz e a ressurreição. Três coisas: glória, cruz e ressurreição. Observe, irmãos, que a glória vem antes da cruz. Cristo, para alcançar a ressurreição, era necessário que ele passasse por uma situação bem desfavorável, mas ele o fez para glorificar o nome do Pai, passou pela morte de cruz e foi entronizado após a ressurreição. Então, aqui, esses três pontos cruciais. É claro que a glória ela é confirmada quando Cristo ressuscita, embora o autor colocou aqui a hora da glória, 2 pontos. Essa glória, que é o resumo, na verdade, das duas coisas, a cruz e a ressurreição. Só para eu refazer aqui a minha fala. Não que a glória viesse antes da cruz e da ressurreição. Cristo buscou a glória que enaltecesse ao Pai através de uma entrega total, através de uma submissão real, através daquilo que traria glória de fato. A cruz e a ressurreição traria glória para a entronização de Cristo quando ele voltasse, quando ele entrasse lá até então. O autor aqui fala dos 4 evangelhos, no sentido de que Mateus enfatiza o cumprimento das Escrituras, é o que ele mais fala, né, de Jesus, o Messias, o Jesus judeu, para o público que ele tinha escrevido. Marcos destaca o paralelo entre o batismo de Jesus e a cruz, nos últimos eventos ali. Marcos escreveu para um público romano, foi a esse público que Marcos escreveu o seu evangelho. Já Lucas, aqui é mencionado, ele se concentra na fonte de cura e salvação. Uma vez que Lucas era médico, ele fala muito mais em relação à questão das curas e que traria salvação também. É no Evangelho de Lucas que ele fala muito sobre curas dos 10 leprosos, as curas espirituais, que ele também retrata ali a cura física. E para fechar, João, no entanto, ele fala da cruz na entronização ou glorificação, ou seja, a glorificação, como eu disse, ela era uma consequência do que ele iria passar na cruz e a sua ressurreição traria glória quando ele de fato ressurgisse dos mortos. E hoje, na lição de domingo, a pergunta que é feita: o que é a verdade? Essa é a pergunta, irmãos, que Pilatos faz a Jesus. Essa é uma pergunta que quando Jesus conversa com ele, e essa conversa que Jesus teve com Pilatos foi um período fantástico para que Pilatos pudesse aceitar. Ele estava diante da verdade, mas preferiu escolher a mentira. Ele foi até, vamos dizer assim, até o pátio, até o terraço do seu palácio, vamos dizer até então, para chegar ao povo e dizer assim: olha, não encontrei nele nenhum erro. Ele tentou inocentá-lo para não causar o que ele estava disposto a fazer. Mas, infelizmente, Pilatos não quis ir de contra. Sabe, irmãos, para aqueles que pensam que predestinação, Pilatos foi predestinado para sentenciar Cristo à morte, não. Jesus tentou salvar Pilatos até o fim. E ele, naquela conversa, no sonho que a mulher dele teve, na maneira que todo aquele desconforto foi causado, tudo aquilo foi para salvar a vida de Pilatos. Jesus sabia que o Espírito Santo estava trabalhando na vida de Pilatos. Jesus sabia que ele estava pouco a pouco trazendo, despertando fé em Pilatos para que ele pudesse então rever o seu conceito de atitude. Olha o que Ellen White fala sobre isso no capítulo 77 do livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Olha só. Quando Pilatos chega para ele e fala assim: você é rei? Então ele já sabia que ele era rei, tinha um conselho de alguma coisa. Por quê? Porque Jesus chega a dizer para ele o seguinte: você está dizendo isso por você mesmo ou alguém lhe disse? Em outras palavras, você está tendo esse conceito em relação à minha pessoa através do que você está deixando ser alimentado por alguém, que seria o Espírito Santo, ou a uma pessoa humana simplesmente comentou para você? Ele sabia. E olha o que Ellen White fala sobre isso aqui, ó. Jesus sabia que o Espírito Santo estava lutando com Pilatos e deu-lhe oportunidade de reconhecer a própria convicção. Tu dizes isto de ti mesmo? Perguntou Jesus. Ou disseram outros de mim? Isto é, era a acusação dos sacerdotes ou o desejo de receber a luz de Cristo que motivava a pergunta de Pilatos. Pilatos compreendeu a intenção de Jesus, mas surgiu o orgulho em seu coração. Olha só que coisa interessante. Passara a oportunidade áurea de Pilatos. Todavia, Jesus não deixou ainda sem luz, conquanto não correspondesse diretamente à pergunta de Pilatos,
declarou abertamente a própria missão. Deu a entender a Pilatos que não buscava um trono terrestre, mas um trono celestial. Lamentavelmente, irmãos, Pilatos não quis aceitar. Pilatos teve a oportunidade, conheceu a própria verdade, teve contato com ela, sentiu em seu coração, mas lamentavelmente deixou com que o orgulho prevalecesse. Que eu e você sermos tocados por Deus pela sua palavra, corramos mais que depressa e abracemos esse dom salvífico que é Cristo Jesus. Ele é o presente para nos dar salvação. E Ele é a única pessoa que se chama automaticamente de verdade. Eu sou a verdade. Não creia em nada, porque a mentira é passageira. Por mais que Pilatos quisesse viver como um rei, como um poderio que ele tinha como o governador da época, ainda assim aquilo ia passar. Mas o governo celeste que Cristo entronizaria quando ele entrasse, após a ressurreição, traria para mim e para você a mesma condição de salvação eterna, porque a verdade prevalece. Todos os reinos deste mundo passaram e passarão, mas o reino celestial nunca irá passar. E quando ele voltar, irmãos, a capa da lição tem aqui, olha, uma coroa de glória, uma coroa de vitória, onde por trás dela estão os espinhos, ou seja, a morte, ressurreição, e aqui é a glória, quando ele voltar, ao ter sido bem aceito pelo sacrifício que foi feito ao Pai, logo ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós só encontramos essa convicção nas Sagradas Escrituras. Que Deus, portanto, nos faça valer a sua palavra e que eu e você cresçamos em tudo que vai, de fato, favorecer para a nossa espiritualidade. Forte abraço, Deus abençoe você e até o próximo estudo, se Deus quiser. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela tua mensagem e obrigado pela tua esperança. Vivamos para ela todos os dias e aceitemos o teu plano até o último dia de nosso ser. Perdoa nossas faltas e nos dá um bom dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.